Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Comentar aqui essa saída do Pedro Lourenço, do Cruzeiro. Pessoal, já tava meio que premeditado isso, né? Ninguém ia querer assumir essa barca furada. Pedro Lourenço, na verdade, ele entrou lá dentro para ver como é que estava o ambiente. Ele queria ajudar, mas tem coisa muito mais séria ali no Cruzeiro acontecendo. Entendeu? A minha tristeza principal, vou repetir aqui nesse áudio como eu falei em outros podcasts, é que a gente está num país onde não existe lei, onde os caras podem roubar e não tem resolução pro que eles fazem, entendeu? Onde nós chegamos numa era do futebol em que os jogadores fazem o que quer dentro do clube e não tem punição para eles. E para completar, nós chegamos em uma era do futebol onde os jogadores desrespeitam a instituição e a torcida ainda aplaude os caras. Então eu, sinceramente, cada dia que vai passando eu vou desanimando mais. Cada notícia do Cruzeiro é só uma bomba. E para os atleticanos isso é uma maravilha, porque a única forma que eles têm de ser maior do que o Cruzeiro é vendo o Cruzeiro falindo mesmo aos poucos. O atleticano só vai ser maior que o Cruzeiro com a falência do Cruzeiro, né? Só assim que eles vão ter uma pequena chance de ganhar alguma coisa. Porque eles não têm camisa para representar Minas. Então eles ficam torcendo pela derrota do Cruzeiro, pelo desastre do Cruzeiro. Normal. Mas é complicado, pessoal. É isso que dá, né? Uma diretoria corrupta dentro de um país onde não tem lei, né? E os jogadores que deveriam mostrar hombridade e amor pela camisa e salvar o clube, né, fazerem a parte deles dentro de campo, mantendo o clube na Série A, protestando, se unindo, foram os principais responsáveis, os principais personagens por esse desastre inédito no Cruzeiro que a gente nunca imaginava que poderia vir a acontecer, entendeu? Eu tô assustado. Eu, sinceramente, eu nunca imaginei. Eles conseguiram, em 2 anos, acabar com o maior clube do futebol mineiro e um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Vamos colocar um dos 5 maiores clubes do futebol brasileiro. Eles conseguiram acabar ele com 2 anos. Eu tô assustado com as coisas, a forma que aconteceu no Cruzeiro. Entende? A forma que o Cruzeiro foi dissipado, foi destruído. E a forma como a torcida agiu nesse tempo inteiro. Esse torcedorzinho aí que vive julgando, né, pras paredes aí, pros altos, que é o torcedor que segura o clube. Vocês entendem? Então é triste. Muita gente critica, fala assim, mas o torcedor não tem clube não tem culpa. Não, o torcedor não tem culpa não. Realmente, o torcedor não tem culpa porque o torcedor não administra o clube. Concordo com vocês, nessa parte eu acho que o torcedor não tem culpa. Mas o torcedor, gente, diante de toda a tempestade que está acontecendo, a atitude de parte da torcida aí, ficar estendendo carta de amor para jogador enquanto tinha que estar cobrando desses caras, exigindo uma cobrança desses caras, porque o torcedor que paga o sócio torcedor, ele tem direito, né? Vamos dizer que o torcedor é um dos gestores do clube, porque ele paga, ele injeta dinheiro no clube. Então essas atitudes de carta de amor, sempre antes do jogo, ficar gritando o nome de jogador, sabe? Mostrando, isso daí é porque tá mostrando apoio para os jogadores. Não tá mostrando apoio, tá mostrando modismo. Entendeu? Como é que você grita o nome de um cara, sendo que o cara não fez nada dentro de campo? Como é que pode isso, gente? Que torcedor que é esse? Que nojo dessa torcida, sinceramente. Acabaram com o nosso Cruzeiro, essa que é a verdade. O Cruzeiro foi uma união de fatores. Mas foi uma união de fatores que fez o Cruzeiro, eu posso dizer, acabar. Porque fevereiro agora tem a questão da FIFA. Não vai ter dinheiro, não vai ter 60 milhões. Né? Pelo que disse Pedro Lourenço, os caras não estão querendo pagar 150 mil. Vai querer pagar 60 milhões? Não vai. E o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C. Entendeu? Os atleticanos estão batendo palma, que é o que eles precisam. Eles necessitam da falência do Cruzeiro para eles poderem ter uma chance de sair de pequeno para médio. Então eles estão batendo palma.
Eu tô assustado. O Cruzeiro foi uma série de fatores que acabou com o Cruzeiro, né? A série de fatores que a gente pode pontuar aqui o seguinte: primeiramente, diretoria bandida e irresponsável, né? Que roubou e não arcou com os compromissos. Segundo, jogadores descompromissados que só jogam por dinheiro e nunca demonstraram nenhum tipo de amor pelo clube. Nenhum tipo de amor pelo clube, tá? E em terceiro, uma torcida que vive no mundo da lua, que acha que é só ficar para mostrar que é torcedor, tem que apoiar podriqueira que está sendo feita por jogador, né? Uma torcida que pensa que para mostrar que é uma torcida super amorosa, tem que ficar apoiando o jogador que está sujando com o nome da instituição. Foi essa série de fatores que fez o Cruzeiro ser rebaixado, porque o Cruzeiro foi rebaixado por injustiça administrativa, né? Por bandidagem de jogador e por mentalidade infantil de uma torcida que, na minha opinião, não representa a torcida histórica do Cruzeiro. Essa que é a verdade. Então, pessoal, a saída do Pedro Lourenço só era uma coisa assim já esperada. Eu, sinceramente, eu não acreditei que ele ia pegar um clube com uma dívida de 700 milhões, sendo que vários gestores, né, lá no conselho lá do Cruzeiro, eles são corruptos, né? Então tem muito cara corrupto ainda dentro do Cruzeiro. Dentro de um país onde não tem lei, eu não acredito que o Pedro Lourenço ia querer injetar o dinheiro dele numa barca furada igual o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma barca furada hoje em dia. Então, gente, eu sinceramente eu não vou mexer com futebol esse ano, eu desanimei. Podem falar, podem criticar, falar, pô, o cara só torce quando o time tá bom. O torcedor tem que torcer no amor e na tristeza. É igual eu falei pra vocês, eu tenho dignidade. Eu tenho dignidade. Esses jogadores, junto com essa diretoria, cuspiram na minha cara como torcedor. Então, a minha dignidade é maior do que o amor que eu sinto pelo Cruzeiro. E eu não vou torcer pro Cruzeiro mais, pelo menos esse ano. Enquanto tiver sujeira, eu não sou conivente com sujeira. Eu não apoio corrupção. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí, deixa o like e bola pra frente. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa novela, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí que vão ver o podcast. Deixa o like, comenta, curte, compartilha e divulga pros amigos, ok? Então vamos lá, pessoal. Tanto eu quanto o Leandro, a gente poderia dizer, né, N coisas como, eu avisei. Era muito fácil a gente chegar e falar isso hoje. Mas a gente vai chegar e vai dar um dever de casa para alguns dos cruzeirenses aqui que fazem parte do canal, de pesquisarem, né? Alguns de vocês entram no Google para falar que Messi é maior do que Pelé, que Cristiano Ronaldo é maior do que Pelé e tal. Então, o trabalho, a pesquisa que a gente vai dar para vocês é estudar sobre a história do Itaíra e a história do Ipatinga, tá bom? Dei uma estudada e veio o que aconteceu com o Ipatinga. O Ipatinga teve uma ascensão meteórica, disputou o título, ganhou o título do Campeonato Mineiro com o Cruzeiro, batendo de frente com um time bem mais forte, digamos assim, né? Apareceram alguns jogadores pro futebol e tal. O Ipatinga chegou a disputar a Série A, né? Veio forte e inexplicavelmente, cadê o Ipatinga? Leiam isso, leiam sobre essa história, vocês vão entender que o Itair Machado ele está ligado a essa queda, esse desaparecimento do Ipatinga. Coisas parecidas, porque o Ipatinga, depois ele teve que mudar o nome, ele veio com o nome de Betim. E quando ele mudou o nome, ele decretou literalmente falência. Então, um dos times mais fortes de Minas, no início dos anos 2000, né, no meio dos anos 2000, o time decretou falência. Então, a história é exatamente a mesma, né, que está acontecendo. O Cruzeiro está sim a risco de decretar falência. E aí eu comentei aqui também
né? O Leandro comentou aqui também. A respeito, por exemplo, do Pedrinho. Todo mundo, o Pedrinho vai fazer, o Pedrinho vai acontecer, o Pedrinho vai pôr dinheiro. Gente, o cara, ele só é dono, ele só tem um patrimônio do tamanho que ele tem porque o cara sabe lidar com dinheiro. O cara só fez o supermercado dele virar o gigante que é porque o cara conhece, porque o cara sabe como que faz as coisas. Mas o cara vai colocar a mão dele e vai colocar o nome dele dentro de uma instituição falida. Gente, pensa em uma semana. O Cruzeiro anuncia o Alexandre Matos para vir ajudar. E numa semana sai o CEO, sai Pedrinho e o Alexandre Matos diz que não vai ficar. Então, é alarmante, né, essas notícias. Né, não adianta, eu acho que não adianta. O Cruzeiro vai falir, o Cruzeiro vai ter que recomeçar, vai ter que começar com outro nome. Vocês têm noção? Eu acho que vocês não têm noção do que tá para acontecer, sabe? Existem várias notícias falando que a dívida está na casa de 700 milhões, está na casa dos 800 milhões, que há gente comentando que está quase chegando a 1 bi, né, de reais. Então, o que dá para você pensar é o que está acontecendo, né? Como que você paga dívidas num abismo desse tamanho, dessa forma. Então é muito complicado você pensar em uma reestruturação quando você não tem nada para entrar. E as pessoas que estão chegando e chegaram para colocar dinheiro, para vocês terem ideia, pessoas estavam pressionando o Pedrinho para pôr dinheiro. O dinheiro é do cara. O dinheiro é do cara, ele é investidor, ele ia colocar o dinheiro, ele ia querer o dinheiro de volta, né? Então não tem jeito. Então há o risco de uma tragédia ainda maior, né? A gente veio cantando a pedra, tanto eu quanto o Leandro, falando que a crise é institucional, que o Cruzeiro ele tá a caminhos largos da queda. A gente falava isso com pelo menos umas 10 a 12 rodadas de antecedência, a gente falou, e a gente está falando aqui sim. Então não adianta ser romântico. A torcida do Cruzeiro não vai deixar cair. Caiu. A gente sempre ouvia isso. A torcida do Cruzeiro não vai deixar acabar. Beleza. Então aí vocês veem a inocência hoje do torcedor. Nem o contrato com a Adidas tinha sido feito de forma certa. Aí foi lá e renovou. Ok? Foi lá e acertou tudo direitinho. Beleza. A camisa, senhores e senhoras, dá quase R$300. Só que como que você vai comprar um produto de uma marca que o produto e a marca vai falir? Que corre o risco de falir. Então são contas que a gente tem que fazer. O que me assusta a torcida fez a força para a diretoria corrupta sair. Só que o buraco tem que ser muito mais embaixo. E eu conversando com um amigo hoje, e ele comentou uma coisa que a pura verdade eu não tinha parado para pensar. Por que simplesmente o conselho gestor, né, que estava lá, Pedrinho, a turma toda, eles não abriram uma queixa com o Ministério Público, com a Polícia Federal? Por que não abriram uma queixa para ver o que foi feito, para botar na mídia, né, o que foi feito com o dinheiro do Cruzeiro, o que foi feito com a instituição do Cruzeiro? Porque você chega aí e arrancar um time do Cruzeiro como em meados da década de 90, princípio da década de 2000, a gente sempre se orgulhou de ser um time que pagava certinho, de ter um time estruturado, que sempre vendia um jogador ou outro para manter as contas em dia. Vocês pararam para perguntar por que eles não colocaram? Gente, se for colocar, é muita gente que vai rodar. Mas é muita gente. Porque é muita gente de conselho, é muita gente de dentro de diretoria, são empresários, enfim, né? São pessoas que mamaram e desmamaram dentro do Cruzeiro, né? E sendo assim, não consegue abrir uma sindicância desse tamanho, porque aí a falência seria certa. Porque eles veriam que não teriam condições mesmo de pagar, e a única coisa seria literalmente decretar a falência do Cruzeiro. E aí vocês já pararam para pensar? Cruzeiro começando na Série D do Mineiro, Cruzeiro começando na Série D do Campeonato Brasileiro, mudando o nome. Um time que era respeitado no continente,
era conhecido no cenário mundial, ele tem que mudar o nome? Então, senhores, é algo alarmante. Faça esse dever de casa aí e o sinal continua muito vermelho.